Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Casem no Ar. Independente do canal onde você estiver me ouvindo, seja pela Rádio Transcendental, pelo YouTube ou pelo Spotify, é um prazer receber vocês aqui nesse canal para mais um programa, para mais uma conversa de reflexão, enfim, para a gente bater um papo mesmo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Karine Briotto, eu sou terapeuta holística e estou aqui para apresentar esse Casem no Ar para vocês. Hoje o assunto que eu separei é sobre a importância da gente se desconectar e a importância da gente se acolher. É um assunto que muitas vezes a gente deixa de lado, porque a gente está numa correria tão grande do dia a dia. A maior parte das pessoas, inclusive, que eu vejo em consultório, com uma necessidade de entrega muito grande. Tem aquela questão do perfeccionismo, que tudo tem que estar exato, perfeito, e a gente esquece do que é que está acontecendo dentro da gente. Às vezes, lá no nosso interno, a gente está passando por momentos muito difíceis, né? Questões familiares, questões muitas vezes financeiras, questões de relacionamento, enfim. A gente pode abrir um leque aqui com infinitas possibilidades do que a gente pode sentir que tá pegando mais pesado aquele ponto tá mais difícil e mais desafiador. E muitas vezes a gente associa isso e deseja, né, coloca naturalmente para fora, para esquecer dessa situação que está tão desafiadora, a gente se envolve mais em alguma situação. Então, vamos dizer, a minha situação não é sobre trabalho, então eu vou trabalhar muito mais para que eu me distraia deste meu problema e foque em outra coisa. Muitas vezes pode ser válido, né? Se a gente estiver falando de uma questão pequena, uma questão que não mereça tanta atenção. Mas na maior parte das vezes a gente precisa parar um pouquinho e acolher, se reconectar ao que está dentro da gente. Porque muitas vezes, nessas tarefas que a gente entra, a gente vai se sentindo tão atarefado, com tanta coisa a ser feita, e o problema continua ali. E aí o que acontece? Parece que a gente não vai dar mais conta de nada. Aí a gente começa a se sentir insuficiente, a gente começa a sentir que a gente não é capaz de fazer as coisas, sendo que tudo o que a gente precisa é se acolher, é se recolher para dentro, é olhar para essas emoções, para esses sentimentos. Quando a gente fala sobre o acolher, é o olhar para a situação, ou o autoacolher, né? Olhar para nós mesmos, mas sem o julgamento e sem querer entender o que está acontecendo ou o que está passando. E quando a gente faz esse exercício, não é um exercício muito simples, quem está fazendo o acompanhamento terapêutico já facilita esse processo de compreensão. Quem não tá nessa jornada de autoconhecimento muitas vezes sozinho, olhando para todas essas dores, essas dificuldades, é mais difícil às vezes acessar, é mais difícil acolher, porque o julgamento vai ficar ali gritando, as crenças limitantes carregadas vão estar ali insistindo em algum processo interno. Mas aqui é importante a gente salientar que o acolhimento, ele não vem com base no julgamento. Ele só observa, ele só acolhe, ele respeita simplesmente o que está acontecendo. Então a gente parar um pouquinho, muitas vezes quem tiver a possibilidade de repente chega em casa do trabalho, tira esse momento para você não tá muito legal, fala para as pessoas da sua casa, não estou me sentindo muito bem hoje, vou para a cama, vou ficar um pouco quieto, vou me acolher, vou me recolher. Esse ato de parar para pensar, refletir, chorar
chorar, sentir o que tá passando por aí, sem querer simplesmente só desfocar e ir para outros lugares, né? No sentido de como se aquilo não estivesse afetando. Isso só vai causando mais dores. Hoje em dia o que eu vejo muito nas mídias sociais, ainda, infelizmente, é como se a gente tivesse que escolher, tivesse que não olhar para todas essas dores, como se chorar fosse um pecado, fosse uma coisa muito ruim, como se ficar triste fosse algo muito ruim, como sentir a nossa energia baixa é muito ruim. E não é. Faz parte da nossa vida. A nossa vida é cíclica. Vamos pensar na nossa vida, até pelo aquele aparelhinho que mede os batimentos cardíacos, né? Quando você começa a ver o desenho, ele sobe, ele desce, ele tem esse movimento natural. Isso é a nossa vida. Quando essa linha fica reta, é porque acabou. Se a gente parar para pensar então na nossa vida, tem momentos que a gente vai estar lá em cima, tem momentos que a gente vai estar lá embaixo, e daqui a pouco a gente sobe mais um pouquinho, e daqui a pouco a gente desce mais um pouquinho. Isso é o processo da vida. Então a gente falar que todos os momentos estamos felizes, radiantes, é mentira. Nós somos seres humanos. A gente tem que parar dessa autocobrança tóxica de que a gente tem que estar bem o tempo todo. Se a própria lua tem os ciclos dela, tem um período que ela está minguando, período mais quietinha, mais acolhida. E quando ela está ali na lua cheia, ela está pronta para vibrar e comunicar para o mundo, iluminar tudo. Nós fazemos parte desse universo. E nós somos cíclicos iguais. Agora, falando diretamente com as mulheres, a gente tem um sistema cíclico interno da gente, né? A nossa alunação, o nosso ciclo menstrual, que também vai reger muito essas emoções, esses sentimentos, quando a gente precisa recolher um pouquinho, quando a gente começa a dar criatividade, novos projetos, quando a gente quer abrir tudo para o mundo. E quando a gente passa a simplesmente pensar que somos máquinas e esquecer esses desafios que a gente passa na vida, as dificuldades, sem acolher, chega lá na frente, essa conta fica meio alta. Porque o processo de autoconhecimento, compreensão do si mesmo, ele não existe. Então são pessoas que deixam de sentir, deixam de saber o que gostam, deixam de se perceber. Tá ali vivendo como se fosse simplesmente um robô. Então a gente parar para se acolher, né, para nos acolhermos nesses momentos difíceis, é onde eu vou olhar para minha emoção e vou falar, ok, tô triste hoje. E aí eu vou me questionar, por que eu tô triste hoje? Tem algum motivo? Né? Porque às vezes a tristeza pode aparecer aparentemente sem nenhum motivo. Mas às vezes eu tenho muito claro um motivo. Aconteceu um fato que trouxe essa tristeza. E eu vou observar. Tá bom, tristeza. Eu olho para ela, eu entendo de onde ela veio. Eu entendo, eu acolho ela, eu não vou julgar. Tem coisas que vão além das nossas questões de julgamento, né? Quem está passando por um momento de luto, como que a gente vai questionar isso? A gente vai ter que olhar, a gente vai ter que sentir essa dor. Quem está passando por um momento que de repente foi mandado embora, ok, vai ter que se recolher por alguns dias. Olha para essa dor. Isso que eu estou falando não é em estados de pessoas que já estão com depressão. O que eu falo, sentir tristeza por alguns eventos, alguns fatores que acontecem na nossa vida é extremamente natural. O que não é natural é não sentir. É entrar nessa positividade tóxica de falar que tá tudo bem o tempo todo, de falar que não sente, de que independente do caos que você tá passando na tua vida, você tá lá. Tá certo, vamos lá, vamos pra frente. Calma,
Tem um momento de ir para frente. Só que antes a gente vai precisar recolher. Antes a gente vai precisar olhar para dentro. Porque aí sim eu consigo ir para frente de verdade. Faz sentido isso para vocês? O quão importante é se recolher? O quão importante é a gente acessar essas emoções, acessar esses sentimentos e acessando isso com esse acolhimento, que é aquele padrão sem julgamento, sem querer entender o porquê, mas acolhendo essa dor ou esse sofrimento e depois você deixa passar. Aí sim você vai levantar. Aí sim você vai seguir adiante. Inclusive eu posso trazer um vídeo que a gente tem até algumas técnicas, alguns olhares que a gente pode trazer, como superar as situações difíceis no momento de levantar, no momento de seguir adiante. Mas tudo que eu vejo é só demonstrar, vai, levanta, não pode ficar parado, Não, você pode ficar parado, você não é uma máquina, você não é um robô. Você pode parar, sentir, chorar, deitar, acolher tudo isso que está dentro de você. Lembra, nós estamos aqui humanos. Nós somos um espírito de luz, mas nós estamos vivendo essa experiência aqui. E essa experiência, ela vai trazer muitos aprendizados, muitas lições, um processo evolutivo. Isso dói. Isso dói. E justamente por isso eu preciso olhar para isso. Eu preciso reconhecer esse meu lado humano. O meu grande desafio aqui é estar humano. É sentir esses desafios do ser humano. É encarar essa densidade. É olhar o aprendizado em todas as coisas. Então, acolham-se. Se permitam chorar. Se permitam ficar tristes. Olha que maluca, terapeuta falando para vocês. Fiquem tristes, chorem. Mas é isso que a gente precisa. A gente tem que parar com esses conteúdos de que a gente tem que levantar com alto astral todos os dias. É maravilhoso a gente levantar com alto astral todos os dias. E a gente vai levantar. Vai ter muitos dias que a gente vai estar lá, cheio de energia para dar e para vender. E tem dias que a gente vai simplesmente querer ficar quietinho. Tem dias que a gente vai precisar talvez levantar a nossa mão, que isso é a dificuldade de muita gente, e falar, preciso de ajuda. Vem aqui, me ajuda. Isso é importante. Isso é acolher esse lado humano que nós somos. Então a mensagem é vocês se desconectarem muitas vezes com esse mundo aí de fora, né? Se a gente já tá mal, já tá passando por um momento desafiador, se a gente fica ali absorvendo noticiários, os jornais, essas mensagens tóxicas de positividade, isso só vai jogar a gente mais para baixo. Porque a gente vê, nossa, olha quanta coisa ruim tem. Ou, nossa, olha quantas pessoas estão felizes e animadas e eu tô aqui, nessa vida. Então, esse momento é hora de nada, desconecta de tudo. É o momento de parar com o olhar externo, né? Tanto que é muito incrível quando a gente faz retiro. Não sei se vocês já fizeram algum retiro espiritual, mas os retiros espirituais, eu já fiz alguns, eles geralmente pedem pra gente estar sem contato com o mundo externo. Então a gente fica sem celular, sem televisão. Já fiz retiro que não podia nem ler livro, nem anotar nada. Era a gente, com a gente, e nada mais. E é difícil às vezes a gente parar para pensar sobre isso, né? Estar eu comigo mesmo, olhando para as minhas dores, para os meus desafios, para as minhas alegrias, para as minhas conquistas. Porque a gente, na nossa rotina, não para olhar. Então, o grande desafio é se desconectar de tudo lá fora para você ver o que realmente está dentro de você.
E assim você passa a se respeitar. E assim você passa a respeitar mais os outros. Porque só quando a gente olha para dentro de si, a gente consegue, mais uma vez, acolher esse processo. Se eu entendo que um dia eu acordei mal-humorada, ok, eu estou mal-humorada aquele dia. Não há mal nenhum nisso. O que eu não vou fazer é, por conta do meu mau humor, eu não vou maltratar ninguém, não vou destratar ninguém. Não, eu vou ficar mais quietinha comigo. Talvez eu avise as pessoas mais próximas, hoje eu tô de mau humor, quero ficar mais quietinha. Pronto. Isso é respeito. É respeito por você, é respeito pelos outros. Mas quando a gente tem que colocar uma máscara todos os dias para viver o que você não está realmente vivendo internamente, a gente vai passar por muitos conflitos. Então, acolham-se de verdade. E aí sim, a gente tem um período que a gente vai passar pela tristeza, tem um período que a gente vai passar pelo luto, tem um período que a gente vai entender essa dificuldade. E quando eu tô embaixo, eu gosto muito de falar, né, nessa fase de baixo da vida, onde a gente sente todas essas questões aparecendo, é onde fica muito claro a gente entender as coisas que precisam ser modificadas na nossa vida, o que não está funcionando. Então não é um momento de agir, é um momento de anotar, é tomar nota de cada uma dessas questões que não está fazendo você se sentir feliz naquele momento. Então de repente você vai colocar: meu trabalho não tá legal, meu relacionamento não tá funcionando, você vai colocar tudo que tá pintando ali. É o momento de acessar tudo isso. Porque quando você subir de novo, porque você vai subir, você vai olhar para essa sua listinha, porque geralmente quando a gente está lá em cima, a gente esquece do que a gente passou ali embaixo, dos momentos de sofrimento e de dor. Então a hora que a gente tem que pegar essa parte que está anotada para olhar. Opa, meu trabalho não tá tão legal. Ok, quando eu tô aqui bem, eu tô sentindo que, ok, dá pra me virar, vou engolir melhor, mas no macro ele não tá bom. Então, quando eu tô bem, eu começo a fazer aqui, o quê? Eu penso em novas oportunidades. Eu me abro para novas possibilidades. E ali você toma uma ação, ali você toma uma atitude. Entende como esse ciclo da vida é extremamente natural e a gente pode, na verdade, deve aproveitar todos esses momentos. Quando eu tô aqui embaixo, eu me acolho, eu me observo, eu entendo o porquê que eu não tô tão bem. Eu tomo nota de tudo isso. E quando eu subir de novo, eu vou tomar ação para modificar esses padrões. Porque quando eu cair, porque eu também vou cair de novo, eu já não vou mais cair por aquele mesmo motivo. Já vai ser novos desafios que eu vou precisar viver, me reconectar e aprender. E aí você sobe e você vai para frente nesses sentidos. Então, assim, é muito importante a gente se observar, se recolher, sentir internamente o que está acontecendo com a gente. Essa fica a mensagem para o dia de hoje, para vocês pensarem em se desconectar do mundo de fora para se reconectar com seu mundo de dentro. Se você quiser conversar mais comigo sobre esse assunto, se isso ressoou com você, se fez sentido para você, fica à vontade em conversar comigo. Se eu conseguir nesse momento outra vez trazer um acolhimento para o seu coração, se você está passando por um momento difícil, sinta-se abraçado por mim nesse momento. Sinta-se acolhido por mim e por você. E não se esqueça que não há medo ou vergonha alguma de pedir ajuda, de levantar o braço e falar: eu preciso de ajuda. Você pode pedir ajuda das pessoas próximas aí de você, amigos, familiares, pode pedir ajuda de um terapeuta, mas peçam.
esse estado é cíclico e ele vai passar. Independente do movimento da vida que você tiver agora, se você estiver lá embaixo, eu te garanto, vai passar. Se você estiver lá em cima, eu também te garanto, vai passar. Então, observa, sintam-se acolhidos por mim. Se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho um pouquinho mais de perto, acho que o jeito mais fácil da gente se conectar é pelo Instagram. O meu Instagram é Kazen. Se ficar mais fácil pelo arroba, é ka.zen_. Espero vocês lá pra gente bater um papo, conversar. Espero que isso tenha ressoado bem com vocês. Eu não tô aqui como uma verdade absoluta de maneira nenhuma, mas eu vou trazer sempre pontos de reflexão para ver se faz sentido aí para vocês. Gratidão pela companhia de vocês aqui hoje, junto comigo. Nós nos vemos no próximo Kazen no Ar. Gratidão demais. Somos luz.